Bom dia, meus queridos irmãos. Nesta manhã de domingo, vamos estudar a nossa lição, né? Tem como título Prelúdio ao Descanso. Muito bem, e hoje nós vamos estudar sobre a primeira semana, né? Semana da criação, a base do nosso estudo, capítulo 1 de Gênesis, de 1 ao verso 31. Nós podemos ver que quando ainda nada existia, Deus, então, Ele, pelo poder da sua palavra, Ele cria todas as coisas. E nós vamos ver aqui passo a passo. O primeiro dia, por exemplo, quando ainda não existia luz, apenas as trevas, Deus criou a luz. E Ele fez separação entre a luz e as trevas. Parte da luz Ele chamou de dia e parte Ele chamou noite. Tá? Isso aconteceu no primeiro dia. O interessante é que cada dia que Deus terminava, ou tarde, manhã, além dele conceder ali a sua bênção, ele agradecia por aquilo que ele havia criado. Ele dizia: isso foi bom. Deus, ele nos dá esse exemplo. Nós precisamos aprender também a agradecer, por aquilo que Deus nos dá a oportunidade de fazer durante o dia, chegar ao final do dia e dizer: obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor bondosamente me deu, inteligência, sabedoria, força para poder executar essa obra que eu fiz durante esse dia, para a honra e para a glória de Deus. No segundo dia, nós vimos, através da leitura, que Deus criou o firmamento, os céus, ou seja, Ele separou essa parte firme das águas, e Ele chamou então de firmamento ou os céus. Tá? No terceiro dia, Deus, Ele formou a porção seca, e nessa porção seca Deus a chamou de terra. Ele separou as águas e formou uma porção seca, chamou de terra, e as águas de ajuntamento ele chamou de mares. Tudo Deus criou pelo poder da sua palavra. Ele ia usando o poder da sua palavra e dizendo: haja. No primeiro dia a luz, e a luz passou a existir. Ele usou o poder da sua palavra no segundo dia, e Deus disse que deveria existir os céus, o firmamento, e isso aconteceu. No terceiro dia, também pelo poder da sua palavra, Ele mandou que a terra aparecesse, e as águas se ajuntassem separado, e Deus chamou aquela porção seca de terra, e o ajuntamento das águas Ele chamou de mares. Tudo pelo poder da sua palavra. No quarto dia, Deus então Ele criou os grandes luminares, o sol, a lua, as estrelas, e a palavra de Deus disse que para que eles iluminassem a terra, e também para as estações, dividições de tempos. Tá? No quinto dia, Deus ele povoou os mares e os céus com vida, ou seja, os mares com os peixes, e os céus com as aves. No sexto dia, Deus ele criou
os animais da terra, animais selváticos e animais domésticos, né? Grandes e pequenos animais, conforme a sua espécie, animais que rastejam, né? E também diz a palavra de Deus que Deus criou o homem e a mulher. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. No sexto dia. No sexto dia, ao Deus terminar toda a criação, inclusive, né, o ser humano, que ele criou à sua imagem e à sua semelhança, Deus não usou, interessante, né, que Deus não usou desta vez o poder da sua palavra. Interessante que Deus diferenciou, de maneira que ele moldou, né, com o barro, como diz o texto da palavra de Deus, ele moldou o homem, né, com as suas próprias mãos, criando ali do barro. Depois Deus se inclina e ele então sopra nas narinas do homem, e diz a palavra de Deus que o homem passou a ser alma vivente. Tá? E Deus deu atividades, responsabilidade para o homem. Cuidar dos animais. Disse Deus: vocês tenham domínio sobre os peixes do mar, né, sobre os animais da terra. Né? Eles deveriam cuidar também do jardim de Deus. Enfim, essas seriam as atividades que Deus estava dando para o homem. A Bíblia diz que a mulher foi formada de uma das costelas do homem. Deus então fez cair um pesado sono sobre Adão, e dali Deus tirou a costela dele, né, parte da sua costela, e formou então a mulher. E de maneira interessante e especial, né, que nessa formação Deus ele tem ali a sua digital, ele toca, né, na criação do homem e da mulher. Não é interessante, não é assim maravilhoso? Deus, ele queria ter essa intimidade, essa proximidade, né, com o ser humano. Por isso que Deus ele tem esse carinho especial, essa paixão por você e por mim, meus queridos, como seres humanos. Jesus, depois que o homem peca, né, Jesus então ele disse: eu quero resgatar, eu quero pagar o preço, eu quero morrer por eles, a fim de que eu possa salvar. Eu quero ter essa aproximação, essa intimidade, né, esse toque com os meus filhos. Isso é muito maravilhoso, nós sabermos o quanto nós somos importantes para Deus. E então aqui, meus queridos, nós temos então aí o prelúdio, né, ao descanso. Tá? Ao término da criação, né, daquela sexta-feira, eu creio que à tarde, né, quando Deus termina tudo, ele para, e diz a Bíblia que ele olha para tudo aquilo que ele fez e ele disse: realmente foi muito bom. Ao término de cada dia, né, quando Deus terminava a sua criação, assim, a cada dia, ele dizia: isso foi bom. Mas quando ele termina tudo, tudo está feito, tudo está pronto, está perfeito, conforme ele havia planejado, né? O homem e a mulher, criado à sua imagem e à sua semelhança, ali Deus então faz a união, né, do casamento, o primeiro casamento do ser humano, Adão e Eva. Né? Deus faz ali a cerimônia do casamento, né, juntando ali os dois para formando uma família feliz. Eles não conheciam a maldade, não conheciam o mal. E Deus olhou para tudo que ele havia feito
E ele disse, realmente foi muito bom. Eu creio que Deus, olhando para tudo aquilo, aquela beleza, né, da criação, no dia que ele criou a terra, por exemplo, foi no terceiro dia, junto também ele criou ali as árvores, né? Árvores que produz toda espécie de frutos, né? De raízes, de sementes, né? E Deus criou preparando tudo isso para ser o alimento, tanto para os animais como também para os seres humanos, né? Eu fico imaginando Deus olhando para toda essa beleza da criação, né, saindo da sua boca, né, o poder da sua palavra, e Adão e Eva, criado, moldado pelas mãos do Criador, pelas mãos de Deus, o sopro que saiu ali de dentro do próprio Deus, e eles se tornou um ser humano com vida, passou a ser, como diz a Bíblia, alma vivente. Eu fico imaginando a felicidade de Deus, o prazer, a gratidão do próprio Deus por tudo aquilo que Ele havia criado de forma tão perfeita. E é isso, meus queridos. Deus, naquela semana quando nada existia, o Deus Criador fez com que tudo viesse a existir. Esse é o Deus maravilhoso que do nada Ele pode tudo, o Deus do impossível. E esse Deus é o Deus nosso Pai, que nos criou à sua imagem e à sua semelhança, nos resgatou, pagou o preço da nossa redenção, da nossa salvação, porque o intruso do pecado atrapalhou o projeto de Deus, mas Deus, por meio da redenção em Cristo Jesus, Ele restaurará tudo outra vez como original na criação. Inclusive, o ser humano passará a ser imortal para toda a eternidade. Isso é muito maravilhoso, não é? Podemos saber que nós temos um Deus que nos ama tanto. Que realmente nós possamos ter um dia abençoado por Deus. Que Deus te abençoe e já te desejo também uma ótima e maravilhosa semana. Quero orar neste momento com você. Obrigado, querido Deus maravilhoso, pela criação, pelo poder da palavra do Senhor. E a nós sermos moldados de forma tão carinhosa, recebemos o toque do Senhor. A digital do Senhor temos na nossa formação. Agradecemos porque Cristo Jesus também nos redimiu. Muito obrigado pelas promessas do Senhor, de que o Senhor está conosco constantemente. E aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, um ótimo dia na Tua presença. Em Cristo Jesus oramos. Amém.